Muito bem, primeira entrevista para o especial de 12 anos do site americano, 30 anos desse jornalista de atuação. Coloquei aí o intervalo aí, que eu estive na Irlanda, eu estou contando tudo junto, que queira ou não, a profissão da gente, ela está encarnada, né? A gente nunca deixa de ser, né, como um professor. Ele dá uma pausa, ele se aposenta, mas ele continua ali. Então, profissões, né, especialmente quando são termos de graduação, tudo mais, a gente encarna no coração da gente. Então, eu estou contando esse período aí, deu ali nesse 1º de abril, e não é mentira, 30 anos de atuação. E que alegria falar, não é, de uma pessoa, primeiro, um amigo muito querido, e Abelar, que tanta contribuição dá a Telêmaco Borba. Aniversário do site, falar sobre Telêmaco, falar sobre uma pessoa que tanto coopera com essa cidade. Com um detalhe, com ele não tem história. Se for para elogiar, elogia. Se for para criticar, critica. Mas, assim como no jornalismo, se você criticar, dá muito mais visualização, dá muito mais elogio. Quando você faz um elogio, o pessoal já chega e já fala, uai, mas se era contra, é com este Abelar que eu vou falar. Gente, ele falou para mim que com 6 anos de idade, lá na TV Alterosa, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele já tinha lá uma ligação com a área artística. Tanta coisa que a gente vai saber desse Abelar, né? Telêmaco Borbense de adoção, mas que tem uma contribuição aí, de todo respeito a vocês que moram aqui em Telêmaco Canseiro, uma contribuição muito maior do que muita gente que é pé na terra aqui. Falei demais, rapaz do céu. Bom dia. Bom dia, Bereco. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Prazer aí recebê-lo aqui. Imagina. Muito bom e eu fico muito agradecido pelo convite. Imagina. Você deixa aqui eu agradecer você pela liberdade que você me dá, esse carinho que eu tenho pela sua família, pelo seu menino, que é o... Ricardinho. Ó, gente, é um pianista de dedos cheios, né? Excelente pianista. Não é? E também com a doutora Gabi, a doutora Gabriele, e tão querida com o meu trabalho lá na OAB. E aí, vamos falar hoje então dessa sua adoção por essa cidade, que alegria que nos dá. De onde você é? Ô, Bereco, eu nasci em Curitiba. Tá? Logo após eu ter nascido em Curitiba, a minha família se mudou para Belo Horizonte. Então, até a idade ali, até 1983, eu residi em Belo Horizonte. Tá? E depois acabamos retornando a Curitiba. Tá? Onde acabei me criando de vez lá, até a fase adulta. Tá? Onde a gente passou por uma infinidade de situações, tá? Sempre fui muito aventureiro, muito independente. Então, Curitiba, vamos dizer assim, começou a minha formação, inclusive profissional, tá? E onde a gente foi desenvolver uma série de coisas que a gente acaba aplicando hoje no nosso dia a dia, e a gente tenta contribuir aí com muita coisa que a gente vê que pode trazer. Eu não digo só Telêmaco Borba, até porque todas as cidades que eu morei em várias cidades. Eu morei em Curitiba, morei em Belo Horizonte, morei em Joinville, Blumenau, Massaranduba. Então o que acontece? Toda essa vivência nessas cidades e até as cidades que eu conheci, hoje no Brasil eu conheço praticamente todas as regiões, eu só não conheço a região norte. Tá? O restante eu conheço tudo. E acabou toda essa diversidade, tanto de conhecimento que eu acabei desenvolvendo pelas oportunidades que a vida me proporcionou, como os lugares que eu tive, acabou me dando essa, vamos dizer, uma amplitude boa aí para ter algumas ideias, para ajudar em algumas coisas, onde a gente vê que a gente tem uma visãozinha um pouquinho mais apurada, mais, vamos dizer assim, generalizada no contexto de ajudar o coletivo. Quando nós tivemos aí um evento da OAB, e aí houve uma extensão ali no Leopoldo Mestre, de atividades físicas e tal, eu e você paramos o sol de quebrar coquinho. Sim. Paramos, ficamos conversando no mínimo meia hora ali sobre um determinado tema, daí a gente ia para outro. Abelar, isso é amor por Telêmaco Borba, viu? Parar, conversar, expor os teus pontos de vista. Que amor é esse? E obrigado por isso.
O Berec não é um amor por Telêmaco Borba. Eu penso assim, as pessoas se vinculam muito a ter um carinho por um local por uma mera questão de registro. Tá? Igual, eu sou nascido em Curitiba, eu fui criado em Belo Horizonte, tenho um carinho enorme por Belo Horizonte. Morei em Joinville, tenho um carinho enorme por Joinville, por Massaranduba, todas as cidades que eu passou. E o que acontece? Eu sempre procurei o quê? São os lugares onde eu vivo. Então, por que não? Eu não tenho que ter um vínculo de certidão, eu tenho que ter um vínculo de bem-estar, um vínculo de social. Igual, Telêmaco Borba é uma cidade que me proporcionou um círculo de amizade muito bom num curto espaço de tempo, de pessoas extremamente excepcionais. E exatamente por causa disso é que eu tento contribuir. Eu tento contribuir. Sempre que tiver algo ao meu alcance, eu tento contribuir. E também tentei fazer isso até pela questão do meu filho. Porque o que acontece? O que a gente acaba vendo muito é o quê? Os jovens aqui de Telêmaco, buscando oportunidades melhores, acabam saindo, migrando da cidade. Tá? Você vê muito pessoal tradicional aqui, onde os filhos não estão aqui. E o que eu queria é que exatamente meu filho não precisasse migrar. Como nós escolhemos ficar em Telêmaco Borba, nós resolvemos nos estabelecer aqui, nós queríamos que exatamente a cidade tivesse condição para exatamente para que meu filho se beneficiasse disso. Então, qual que é a forma que eu posso fazer isso? Eu não preciso ser nada, eu não preciso fazer parte do governo, não preciso nada. Mas tudo que eu puder fazer e que o meu conhecimento permitir que eu possa agregar, ajudar a cidade a melhorar, eu não estou ajudando a cidade, um gestor, eu estou ajudando a nós, a todos nós. Eu estou beneficiando a mim, estou beneficiando você e estou beneficiando o futuro do meu filho. Gostaria que você comentasse do teu currículo, da tua formação. Ô Berec, assim, minha formação, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Gestão de Negócios. Vou falar uma coisa para você, ô Berec, que pouca gente sabe, tá? Eu fui o mais novo integrante de uma comissão da Abigraf do Paraná. A Abigraf é? A Abigraf é a Associação das Indústria Gráfica do Paraná. Tá? E o que acontece? A Abigraf, na época, isso nós estamos falando aí de 1992, tá? O que acontecia? Quem estava no comando da parte industrial aqui no Paraná era o seu José Carlos Gonçalves Carvalho, tá? Que muito conhecido como Carvalhinho, foi falecido. Tá? Eu tive o prazer de participar da Abigraf junto com ele. Eu fui o mais novo conselheiro da Abigraf, eu tinha 16 anos de idade quando eu fui conselheiro da Abigraf. Rapaz! As pessoas não sabem, eu sou emancipado, eu pedi para o meu pai me emancipar quando eu era mais novo, para mim abrir a minha primeira empresa. Eu era concorrente do meu pai. E daí o que acontece? E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ser independente. Ele foi independente aos 16, não dependia do papai, tá? Na verdade, eu não dependia do meu pai antes disso. Ama muito o pai dele, diga-se de passagem. Não. Então, o que acontece? Meus estudos, eu paguei sozinho, todas as coisas que eu fiz por minha conta mesmo. Eu me estabeleci muito rápido, eu me estruturei economicamente e empresarialmente rápido. Tá? Então eu tenho uma série de coisas, eu tive empresa própria, eu geri empresas de terceiro, desde indústria química, pós-gasolina, administração de empresa, de comércio, da indústria. Rapaz! Então eu tenho uma bagagem muito boa. Eu fui, além de ser conselheiro da Abigraf, eu também tenho formação, tá? Na questão de ISO 9001, quando começou a ser estruturado, tanto que quando eu participei dessa estruturação da Abigraf, ela estava vendo quais os critérios que a indústria gráfica no Paraná ia ser utilizado para questões de qualidade, tá? Que envolvia a ISO 9001. O que te levou quando você tinha 16, para a área gráfica? Quem da tua família lidava com gráfica? Na verdade, a gente tem uma tradição. Minha família foram gestores da lista telefônica. Olá! Antiga sério? lista telefônica, tá? Que vinha por parte do meu tio, tá? Era ligado meu pai, mas era por parte do meu tio. E... As famosas páginas amarelas e tal. Não, era até aquela grossa mesmo, Então eu fazia parte da lista telefônica.
Depois disso, o meu pai abriu a editora Bandeirantes, que ficava em Belo Horizonte. Nossa, que legal. Aí o que acontece? A gente saiu de lá, veio pra cá. Antes que o então pessoal- eu me criei dentro do ambiente gráfico. Antes que o pessoal fala, mas estava na área gráfica, cadeira. Nossa, que Não, fazia livros, fazia qualquer coisa na área de impressos, era a especialidade da casa. Intercalei muito livro nessa vida. Sério? Sim. O pai era uma pessoa muito boa, um cara extremamente inteligente, uma pessoa assim que deixou muita saudade, inclusive ele faz aniversário no mesmo dia do americano. Tá? Sério? Meu pai 1º faz de aniversário abril? no 1º de abril. Está entre nós? Não, ele faleceu do Covid. Oh, Tá? meu Deus. E o que acontece? Mas ele deixou assim um Grande legado. Um grande legado. Deixou um filho indiscutível. maravilhoso Não, aí. o pai era uma pessoa fantástica. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho Qual? um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Qual o nome deles? Eu já quero garantir. Meu irmão churrasco mais pra velho é o familiar. Eduardo Avelar Júnior Aham. e a minha irmã é a Alexandra Avelar. Que legal. Mora em Curitiba? Alexandra e o Júnior, hoje eles moram os 2 em Curitiba. Olha que legal. Agora até me deu esse lapso porque ela morava fora, foi para São Paulo e agora está em Curitiba novamente. Quando você fala nessa questão da tua família, valores familiares para você, dá para ver que foi tudo de importante. Hoje eu estou aqui com a camisa do Brasil, eu não sou este ou aquele candidato a presidente, eu não sou o candidato ou presidente com o número partidário dele, estamos no mesmo barco, ele que comanda o avião em que eu estou, então eu quero que ele comande direitinho. Essa questão familiar, este braço que o seu pai deu para você, fala, filho, seja feliz na emancipação. Se perdeu hoje essa questão familiar, você, um pai muito querido com o teu menino, um esposo muito querido, como que o Avelar, tão empreendedor, tem tempo para ver essas questões familiares? O Belec, na verdade, para mim é o seguinte, família está em primeiro lugar. Aí eu falo, eu agradeço a Deus todos os dias por todas as oportunidades. Eu tive mais oportunidades no Belec do que propriamente eu corri atrás dela. Graças a Deus, assim, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com o conhecimento certo. A maioria das coisas na minha vida funcionou dessa forma. Eu sou muito grato a Deus por isso. Foram coisas assim, tanto que eu operei em tantas áreas diferentes, exatamente porque, primeiro, ou existiram referências anteriores aonde me deram credibilidade para desenvolver algo dentro daquela área nova e as pessoas acreditaram nisso, ou porque provavelmente eu consegui desenvolver alguma coisa pela facilidade que eu tenho de enxergar as coisas com uma facilidade, com uma forma assim mais coletiva. Tá? Então isso aí me ajudou bastante, abriu inúmeras portas só que eu sempre coloquei em primeiro lugar, igual, eu tenho hoje, eu falo assim, eu tenho a família do meu pai, tá? Onde a partir dali da minha adolescência, vamos dizer assim, eu fui bem independente. A mamãe está com vocês? Sim, Qual sim. o nome da mãe? Se a gente A não dona falar Selma, Dona Selma. faz o melhor pão de queijo do mundo. Dona Selma, imagina eu não falar da senhora, um abraço, parabéns pelo filho. Minha mãe faz o melhor. Minha mãe, ela não é um anjo, ela... Transcende, Ana. Não, transcende. É uma pessoa assim, fora do normal. Eu brinco, minha mãe não anda, ela flutua. Olha que legal. Ela é pequenininha, extremamente calma. Ô, Dona Selma, o problema é que ele fica falando pão de queijo, daí quando eu for visitar a senhora aí, um dia depois, isso aqui trouxe o pão de queijo da Dona Selma pra mim? Não existe igual. Isso aí Brincadeira, viu? Rapaz, que fantástico. legal, que legal. Então, assim, não foi uma questão só, né? O pai sempre foi muito apegado à família. Hoje, quando a gente fica adulto e tem a própria família, Exato. a gente consegue entender algumas coisas que quando a gente é mais novo a gente não entende. Eu sempre, por mais que para trabalho eu sempre fui muito independente, mas eu fui um jovem bem arteiro, tá? E eu sei de todos eu me machucava muito, eu não conseguia fazer as coisas de uma forma normal, eu era bem arteiro. Que legal. Então meus pais sofreram muito com isso, eu era muito brigão, eu tinha uma série de problemas assim. E querendo ou não, a forma que eles souberam lidar com isso,
Tá? E Gil não foi passando a mão na cabeça e falando, não, meu filho, não, pelo contrário, meu pai era uma pessoa extremamente severa. Tá? E hoje eu vejo que ele tem toda a razão. Ele tinha toda a razão e hoje eu agradeço. Hoje eu vejo essa geração tratada muito, pode fazer tudo, pode ser assim, não pode reprimir, não pode... Cara, tá errado. Entende? Uma hora vão entender, só que eu acho que não serão pessoas tão fortes quanto elas precisam ser. Escuta, você é muito amigo do teu filho. Muito, muito. Mas você é primeiro pai do teu filho, isso? Sim, com certeza. E outra, Oberek, eu amar o meu filho e fazer tudo o meu filho não quer dizer que tudo que ele queira fazer eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que é melhor para ele. Mesmo ele achando que o que eu estou fazendo para ele não é o que ele quer e nem que é o melhor. Eu tenho que ter esse discernimento de fazer assim, não, eu estou fazendo para ele. Ele pode ficar chateado, ele pode achar que o pai não é o melhor pai do mundo, não tem problema. A minha consciência é que tem que me dizer assim, não, eu fiz para ele o que eu achava que era melhor para ele. E sempre eu vou seguir essa linha. Ô, Alisson, vamos agora viajar, pegar o ônibus, ou pegar metrô, ou pegar carroça, bicicleta, ir ali junto com o Falcão ali, de repente bike, voltar para Teresópolis, né? Ok. Qual foi a tua primeira publicação quando você viu que deu eco, né? E foi incrível e a partir daí você começou a colaborar nas redes sociais, dando as suas opiniões e que muito ajudaram e ajudam o Telemão. Eu queria chamar a atenção nisso, porque muita gente acha que foi uma coisa vinculada à política, e não foi. O que aconteceu? Eu tenho um perfil que eu fiz assim, como eu morei em cidades diferentes, existem vidas diferentes, pessoas com históricos diferentes, eu quis fazer, como aqui era mais voltado para política, até porque eu tinha poucos amigos aqui na época, o que eu fiz? Eu criei um perfil à parte. Então eu tinha um perfil pessoal, onde eu postava as coisas pessoais minhas, onde tem amigos e tudo mais. E tinha um perfil que eu fiz para exatamente público, onde eu expressava opiniões, colocava as coisas lá. Isso aí surgiu por quê? Não tinha a ver com política. Foi uma indignação minha por uma questão de rótulo. O que aconteceu? Eu lembro que eu acompanhava as publicações, acompanhava a rotina da cidade, até porque eu estava investindo na cidade e tudo mais. Eu queria entender como que funcionava a dinâmica da cidade. Acompanhei algumas coisas, se não me falha a memória, eu não lembro se foi no Mercadão TV, alguma coisa assim. Eu lembro que era algum lugar onde tinha algumas publicações e eu acompanhava. E eu lembro que eu comecei a ver, corriqueiramente, o pessoal falando assim, porque o comerciante é ladrão. O comerciante está explorando o consumidor. E o que acontece hoje eu estou comerciante. Exato. E o que acontece? Eu me queimo com essas coisas. Tudo para mim que é generalizado, me inclui. Você está incluso? Me inclui. Então, se você teve um problema com o comerciante, se teve um problema com alguma coisa, seja direcionado, tal loja fez. Eu tenho isso no jornalismo também, quando falo. E o que aconteceu? E eu lembro que eu procurei a Citel e já participava de algumas coisas, das atividades da Citel, tentei contribuir lá na Citel também. E o que aconteceu? Eu cheguei para ele e falei, peraí, o pessoal fica falando do comércio, vocês não vão falar nada? E a Citel como associação realmente não tem que ficar comprando dores. Tá? A configuração da associação ela é com outra finalidade. Ela não é uma entidade de defesa, ainda mais de coisa assim banal, tá? De ruim. Só que para mim aquilo me ofendeu. Eu fiquei extremamente ofendido e falei assim, peraí, eu não sou ladrão, eu não faço nada de errado, eu não ofendo ninguém. Eu falei, peraí. E eu comecei a replicar isso. Só que toda vez que eu replicava, como eu sempre escrevi muito, e se você pegar o meu perfil particular, você vai ver que eu já conversei, as minhas amigas ainda brincavam comigo, falavam assim, você tem que escrever um livro. Eu sempre gostei de escrever muito, e sobre diversos assuntos. E daí eu peguei, na hora de responder, eu fazia uma coisa muito complexa. Eu fazia toda uma estrutura, um texto, para rebater o que a pessoa tinha falado. E no intuito não de ofender a pessoa, nem de agredi-la, mas para que ela caísse na consciência, seguinte, você não está falando um negócio, você não está falando sobre alguém que te gerou um problema.
você está generalizando todo mundo. Exato. E infelizmente, Uberec, isso gera uma cultura. Uma coisa falada por várias bocas, mesmo de forma genérica, cria um vínculo de tradição. Exato. Então, como na política, no comércio é igual. Se você rotula o comércio de uma forma, tá, você acaba criando um padrão onde todo mundo começa a enxergar aquilo daquela forma. Porque ninguém se preocupa em lá saber como funciona. As pessoas pegam, até você comentou que as pessoas gostam de ver, na hora que a gente estava conversando aqui, as pessoas gostam da tragédia, da coisa ruim, entende? Da polêmica. E o que aconteceu? Eu não quis criar polêmica, eu quis mostrar para essas pessoas que estavam falando mal, falar assim, cara, você está ofendendo pessoas que não têm, não estão gerando esse tipo de problema, você está ofendendo pessoas que não merecem ouvir esse tipo de crítica. E detalhe, eu estou aqui à disposição para exatamente se tiver alguma coisa nesse sentido, você pode procurar que eu estou. Se aconteceu aqui dentro da loja, você pode ter certeza que eu estou aqui à disposição para esclarecer. E detalhe, Oberek, como eu sou auditor da ISO 9001, tá? Eu sempre aprendi que a crítica, ela sendo bem feita, ela não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa que evolui. Você só aprende, você só evolui, você só dá um passo à frente a partir do momento que você começa a ver os seus erros. E não vai ser você que vai enxergá-los, porque existe uma limitação de cada ser humano até onde ele enxerga o próprio erro. A partir dali, ele entra numa zona de conforto onde ele não enxerga. E não é por mal, é porque ele não tem uma autocrítica tão apurada. Aí, Alisson, você entrou nas questões municipais, aonde não seria municipais, perdão. Você entrou nas questões do dia a dia do município. Aí sim, para muitos você entrou nas questões municipais, aonde uns se achavam donos daquilo que na verdade pertence a todo cidadão de Telemaco Borba. Como que foi? Aí que tá. Num primeiro momento, André, assim, quando nós chegamos no Telemaco aqui, eu peguei o finalzinho da gestão do Dr. Eros, tá? Foi bem no ano ali do final da gestão dele, então não acompanhei nada. Acompanhei toda a gestão Gibson e toda a gestão Márcio até hoje. Tiveram algumas oportunidades que acabaram chegando a mim de trazer empresas para cá e tudo mais, e eu fui correr atrás da gestão do município, em cada momento, de forma distinta, para exatamente tentar trazer esses negócios para cá. E, ao mesmo tempo, a gente acabou vendo alguns erros, algumas falhas, algumas, vamos dizer assim, falta de visão, e a gente tentou contribuir. A grande maioria foi entendida, tá? E só que algumas acabaram se tornando assim... Distorcidas? Não é distorcidas, foram levadas para o lado pessoal. Então o que acontece, Oberek? A crítica, ela sempre vai ser válida, igual aqui. Se você vir hoje na loja, a loja não é perfeita. Existem críticas. Gente, agulhinha, um sucesso. Entendeu? Então existem críticas. Só que o que acontece? As pessoas que estão dentro de fora não conhecem as limitações, não conhecem toda a estrutura como funciona, para falar assim, não, você precisa melhorar isso. Pô, eu já vi, porém eu não consigo fazer. A gestão pública não é diferente. Entende? Só que o que acontece? Eu estou aqui sempre ouvindo. Eu posso usar o que eu ouvi, ou posso não usar. A pessoa me trouxe essa crítica, ela é pertinente? Pô, dá para corrigir? Pô, não dá. Mas isso não me faz dela um inimigo. Ela me trouxe uma crítica que eu acho que, a partir do momento que ela se deu o trabalho de vir aqui e me passar uma coisa que está errada, eu não vejo mal. Eu vejo que ela quis exatamente, olha, está errado isso aqui, cara. Se você fizer isso aqui, vai ficar bom para você. Posso usar? Ele sabe de tudo que rodeia esse universo nosso aqui? Não. Mas eu vejo com bons olhos. E o que aconteceu? Uma parte, como a política ela não envolve só gestão, e ela envolve a questão de agradar a todo mundo, principalmente eleitorado, tudo que você passa e começa a gerar uma crítica onde não consegue solução, infelizmente, que existe uma oposição que usa isso de munição para atacar a gestão. E aí que entra a figura do não entender a crítica.
Porque aí a crítica deixa de ser crítica, deixa de ser uma coisa construtiva e se torna mera ataque político. Igual eu no meu caso. Eu nunca tive intenção de ser político. Nunca tive. Eu queria sempre contribuir. Você foi presidente uma vez do Partido Cristão. Isso. Daí como que fica? Você não quis ser político, mas você era presidente. Não, é que eu assumi o partido. A minha ideia foi o quê? Na época, o Paulo Martins fazia parte do PSC. Ele me... Excelente Paulo Martins, deixa claro. Daí o Paulo Martins me procurou, eles estavam sem uma organização aqui, me passaram o partido, só que em seguida o partido foi... me fugiu a palavra agora, mas ele... Destituído. O diretório? Me fugiu a palavra agora, ele se fundiu. Isso. O partido, daí o PSC, se fundiu a um outro partido, criou um outro partido e acabou eu me desvinculando disso. E outros partidos me procuraram e eu acabei falando assim, não tem opção. Só lembrando, fiz essa pergunta, já foi ríspido, justamente para mostrar que naquele momento você achou que a política fosse o espaço onde você conseguiria contribuir melhor. Por isso eu fiz questão, justamente porque eu tenho essa convicção, assim você é, contribuir. Na verdade foi o seguinte, Breck, assim, é como eu falei, eu nunca tive intenção de ser político, só que eu acho assim, todo mundo que vive numa sociedade tem a obrigação de contribuir. Você não pode ser um fardo, você tem duas opções, ou você é parte da solução ou você é parte do problema. Exato. Tá? E infelizmente hoje a gente vê muita gente que faz parte do problema e não ajuda com solução. Como eu não me enxergava nos atores políticos do município aquela necessidade que eu imaginava que Telêmaco Borba poderia ter, eu falei assim, eu sempre escutei todo mundo assim, mas a gente não tem candidato bom, a gente não tem candidato isso. Eu falei assim, por que eu não saio? Eu falei, nessa época, inclusive, o Abelardo chegou em mim, propôs o Breck, por que você não faz uma discussão entre os candidatos, um trabalho aí de debate, não discussão, debate entre os candidatos. Quem mais venceu aí, você entendeu perfeitamente o intuito do site Berecando. Eu falei, olha, de repente eu posso ir para uma área mais político-partidária, neste momento é o objetivo. Então, você também tentou ajudar aí o site para que o site tivesse um viés de trazer as necessidades da população através de uma discussão política com as personagens políticas da época, que eu agradeço, nunca esqueci, mas agradeço especialmente você entender a minha recusa, você foi muito querido comigo. Não, a ideia, Breck, foi sempre o quê? A gente tem uma tradição natural, uma coisa que... Eu acompanho política desde muito cedo, porque minha mãe gosta muito de política. E então em casa sempre foi uma coisa muito a veia, porque a política nos atrapalhou muitas vezes, tá? Tem casos aí da história do meu pai que a política nos afetou diretamente. E com isso a gente tem uma visão diferenciada do que a política pode trazer de benefício e o que ela pode trazer de ruim também. E o que a gente tentou buscar? Como eu já fazia, se eu pegar a risca, o que é uma atividade de vereador, e o que eu já fazia por conta, era praticamente a mesma coisa. Eu falei assim, se eu já faço toda atividade que eu só não tenho a rotina, por que eu não me colocaria à disposição e tendo inclusive o poder de exatamente ter o peso da escolha popular para fazer isso? Abelardo, eu vou mudar assim enormemente a nossa conversa, aí a gente volta para a Avenida Horácio Pardini. Tá. Eu quero saber, como que eu diria, esses dias eu coloquei um desabafo no meu Facebook, que nós teríamos que fazer um reset no Brasil para começá-lo tudo de novo. Aí eu fui atacado por um fake, certamente aqui de Telêmaco. Esse fake, eu estou tentando, não escrito, ele colocou até alguma coisa assim, ele colocou assim, errado o nome, assim,
bem jocoso, assim, no sentido de escrito ou estava como não escrito, alguma coisa, escreveu errado, assim, sabe? A hora que eu respondi para ele que eu não era da mesma laia que ele, que eu queria um Brasil melhor e que eu ia expô-lo e que eu tenho, devido a ser jornalista, um amparo de proteção para saber quem que está mandando para a minha mensagem, na hora a pessoa tirou, na hora. A gente está num Brasil muito estranho. Eu vou entrar numa seara muito perigosa. Eu fui visitar o Tribunal de Contas do Estado, há cerca de uns 6 anos atrás. Aquele monte de placa da foto dos conselheiros, de ex-conselheiros, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Vamos entrar para outros momentos, outras instituições estatais. Daí está lá o nome dos ex. Nós pagamos por todo esse pessoal, nós pagamos dos nossos impostos, coisas que a gente não imagina. Combustível de senador, combustível de deputado. O cara que... na hora que eu venho para cá, eu moro perto da Hidroflex. Eu faço aquele corte de caminho ali para pegar a pista para vir para o centro. Eu não faço não. Eu dou um cortinho ali que todo mundo está fazendo, tá? A hora que eu dou aquele cortinho que eu vejo que o pessoal vai reclamar de mim, eu falo assim, eu estou pagando o jato do presidente da Petrobras. O cara tem cartão corporativo, onde se o cara resolver pagar um chiclete com aquele cartão corporativo, ele vai. Mas se ele preferir também pegar um vinho ali de uma safra de 1.800 não sei o quê, com o meu dinheiro ele vai. Abelar, é esse repaginar. Viu? Nós temos, aí é complicado falar, mas nós temos uma classe aí que devia ser respeito, devia ser o máximo de autoridade no país. Não é presidente da República não, tá, gente? Que fala que é casado, sendo que não é, porque se ele falar que é casado, ele tem direito ao auxílio creche, não sei o quê, pro filho e tal. Ou também fala que ainda está solteiro para continuar com a pensão milionária. Você sabe de tudo que eu estou falando, só que eu não posso citar aqui. Que Brasil é esse? Um dia vai ter conserto? Desculpa o desabafo. Não, você está corretíssimo, cara. Que assim, vou dar minha humilde opinião aqui como mero cidadão. Eu acho que ele está faltando base. O pessoal se vincula muito à política. Tudo é política, política é ruim, política é ruim. Eu acho que o pessoal está errado. Porque assim, Alberec, eu acompanho política há muitos anos. Tá? Eu sempre gostei. Pra você ter uma ideia, eu era criança e eu acompanhei. Eu lembro que as diretas já... Eu lembro dos personagens da direta já. Eu assistindo com a minha mãe. Na época o cara era tão legal, cara, lá na Paraíba e tal, daí desvirtuou. E o que acontece, Alberec? Lindinho. O que eu vejo muito acontecer, assim, as pessoas esquecem que o que nós temos hoje como representantes nada mais é que reflexo do povo que nós temos. Eu fui candidato a vereador por 2 oportunidades. Tá? Eu sei, e eu te digo que ter participado desses 2 pleitos assim me deram uma outra visão, inclusive de coisas que eu considerava errada e que eu vejo que continuo achando errada, mas eu vejo que hoje tem que ser daquela forma. Sentar ali na cadeira de criptomita ali não é fácil. Vou dar um exemplo aqui rápido para vocês. Você pegar e falar, eu sempre fui contra o uso do recurso público para fazer campanha política. Eu acho absurdo usar dinheiro de imposto. Não, dinheiro de imposto para fazer campanha. Fundo eleitoral. Claro. Eu acho um cúmulo. Terrível. Cara, faz a sua campanha com o dinheiro que você tem, com que o partido tem, que arrecada de filiados, e acabou. Mas daí vai dar distorção, o partido recolhe mais coisa. Cara, trabalha, corra atrás, mas pegar dinheiro de imposto para fazer campanha, para fazer santinho, para fazer publicidade, para mim é um cúmulo. E o ter a gráfica lá, então? Pior, né? Não, tipo, para mim... Isso tem a gráfica lá no Senado, não faz cabimento, não tem cabimento, entendeu? Então, assim, você pega tudo isso que acontece, velho.
Você pega essas pessoas, pega toda essa estrutura, tá, que existe, e você vai ver, as pessoas são um reflexo, as pessoas que estão lá são um reflexo disso. E toda essa estrutura que se cria, todo esse dinheiro que é usado para isso, você tem que entender que ele só existiu porque você foi iludido de alguma forma. Então você contribuiu para que essa ferramenta funcionasse assim. Iludido ou não, de repente eu emborcei, falando português. Não estou dizendo nem correto. desvio, Berek, que assim, ó, vou pegar... Não, estou dizendo o eleitor. Não, mas eu vou pegar aqui exemplo aqui que aconteceu na prática aqui. Eu ouvi muito pessoal perguntando para mim, mas você vai me dar gasolina? Você vai me pagar minha conta de luz? Você vai me dar um gás? A pessoa tem que entender que eu estou me colocando à disposição para resolver um problema coletivo. A partir do momento que eu vou resolver um problema pontual, você pode ter certeza que se eu estou colocando a mão no meu bolso para te dar algo, é porque eu estou vendo que ali na frente algo vai me repor esse dinheiro. Tá? Então o político que faz isso, ele não está resolvendo o teu problema. Só que o que acontece, Alberto? As pessoas estão tão desanimadas com as próprias escolhas que fazem, que uma das coisas que eu escutei bastante também foi o seguinte: o pessoal chegar para mim e falar assim, cara, independente, eu sei que o fulano de lá tal é melhor, porém o outro falou que vai fazer a calçada lá na frente da minha casa. Aí você fala assim, pô, mas ele vai resolver o teu problema? Não, cara, não vai. Porém, o que acontece? Que ele mande lá ou bota na fila para fazer o meu 1 hora aqui lá, pelo menos alguma coisa eu estou ganhando, porque qualquer outro que eu votar não vai me dar nada. Então qualquer benefíciozinho que ele acha que uma determinada pessoa vai dar para ele, ele vai votar. Então ele não estuda o candidato, ele não verifica se o candidato tem condição. E eu não estou falando de a pessoa ser boa ou a pessoa ser ruim, tá? Porque eu acredito que todo mundo que está ali, tá, Aldrich, não são pessoas mau caráter, não são pessoas ruins, não são pessoas que não estão nem aí para todo mundo. Porém, quando ela bota o pé ali dentro, ela já começa assim: eu assumi hoje, eu tenho que fazer o certo. Vai ter que fazer uma determinada obra. Essa obra vai beneficiar todo mundo? Não vai. Mas se eu disser que não, para o meu eleitorado isso não vai ser bom, então eu vou assinar. Então o que acontece? Ele entra com boa intenção, mas para se permanecer naquele status de bem visto, ele assume um compromisso de fazer o que não é o certo. E ele está ali como representante. Ele tá lá, ele foi escolhido para ser representante, mas ser representante é como ser pai. Você não tem que simplesmente agradar o seu filho, o seu eleitor. Pai de muitos filhos. Exatamente. Então você tem que ter cabeça, você tem que ter juízo, você fazer boas escolhas e lembrar que naquela casa que você está cuidando, não tem só o seu filho, aquele que depositou o voto em você. Tem outros filhos lá que dependem de você também. Então todas as suas escolhas vão refletir em todos eles. Então a partir do momento que você fizer isso de maneira só limitada ao teu público, você não faz uma gestão para todo mundo. E eu não estou falando de gestão de prefeito somente, eu estou falando como vereador, como deputado, tá? Todos os... Tudo. Você tem que ter uma visão para atender, você tem que se dedicar, você tem que ir lá pensando o seguinte: o discurso não é sempre que está se fazendo tudo. Você pode ver, o discurso é unânime. Eu estou aqui porque eu amo a minha cidade, porque eu estou fazendo tudo para o bem de Telêmaco Borba. Não é esse o discurso? É o que a gente escuta. Então, vamos fazer o que é o bem de Telêmaco Borba. Não importa se é bom para mim, se eleitoralmente vai me trazer votos, se vai trazer força para o meu partido, não me interessa se é oposição, se é posição, não interessa. É bom para a cidade? Você tem tido esse procedimento na sua mensagem. Sempre. E daí a hora que agradou o Beltrano, estava tudo certo. A hora que você agradou o Cicrano, um monte de pancada. Mas aí que tá, Alberto. Eu já estava preparado para isso, esse tipo de crítica. Como eu falei para você, eu sempre soube lidar muito bem com crítica. A única coisa que a gente precisa aprender, Alberto, que é uma coisa muito ruim da política atual, e isso em todos os campos, municipal, estadual, federal, é parar de misturar pessoal com a atuação política. Excelente. Eu vou pedir um favor para você, se você quiser. De vez em quando,
eu abro uma exceção para os meus entrevistados, que eles façam o texto, tá? Como a gente falou de diversos assuntos, você me deu essa liberdade de entrar em várias searas, aceita? Sim. Você faz o texto, tá? E eu só coloco ali dados essenciais, teu nome, onde você nasceu e tal, e a partir dali, não, isso você pode fazer no teu texto, né? E vou fazer questão, porque eu quero que as pessoas assistam esse vídeo, se deleitem com essa conversa maravilhosa. E qualquer coisa que eu colocar diferente ali, disso que você falou, dessa linhagem, e de repente eu tiro o brilho dessa entrevista. Então, aceita você fazer ali um texto e mandar para mim? Faço sim, velho. Avenida Horácio Clabin, conta uma coisa. Eu vou ser direto e reto. Por favor. Mas aí, o Abelar, vou falar o que o pessoal, né? Por favor. O Abelar era inimigo da Rita e falava mal da Rita. Não é verdade, eu estou falando, né? Não é que de repente a dona Rita começou a falar do Abelar, parabenizar, inclusive convidar ele para algumas reuniões. Eu fiquei feliz quando vi que você começou a participar, inclusive te mandei o áudio. Conta para mim. Ô Berek, assim, as pessoas têm dificuldade de separar as coisas, tá? Eu deixei isso muito claro, tá? Sempre deixei isso muito claro. Nunca foram críticas políticas, sempre foram críticas de gestão, tá? Inclusive quando o Dr. Márcio, eu não sei se foi no final do mandato dele ou quando ele se aposentou, eu até fiz um texto agradecendo muito legal a história dele, porque assim, a pessoa do Dr. Márcio é uma pessoa, a gestão do Dr. Márcio é outra coisa. Tenho inúmeras críticas à gestão do Dr. Márcio, tá? Por quê? E eu vou te explicar o porquê muita gente tem dificuldade de entender isso. Como eu me envolvi com política, eu acabei andando por vários locais, conheci a cidade inteira, conheci muita gente. E nessas andanças e conhecendo muita gente, a gente acaba absorvendo muita experiência dessas pessoas. E eu costumo não induzir ninguém. Então deixa a coisa muito à vontade, a gente vai conversar. E um dos assuntos que mais chegou assim, ao meu conhecimento foi várias pessoas falando da história pregressa do Dr. Márcio, quantas vezes ele ajudou e tudo mais. Nada a ver com política, como pessoa. Então, assim, Berek, eu como gestor e da forma que eu enxergo, tanto política como gestão, eu faria a Alisson uma gestão diferente da do Dr. Márcio. Eu acho que a gestão dele foi uma gestão populista. Ela agrada o povo com coisas que eu vejo que elas, infelizmente, não se sustentam. O dinheiro tem um limite e o populismo ele acaba dependendo de terceiros para ele se manter. Então, nesse ponto, eu acho que a gestão dele poderia ter sido feita de outra forma. Porém, eu não me acho no direito de questionar alguém que foi populista consigo próprio. Você pode ver, o Dr. Márcio é um médico conceituado, uma pessoa politicamente conceituada, e ao mesmo tempo você não vê ele esbanjar qualquer tipo de benefício com essa estrutura que ele criou. Ele não foi uma pessoa que beneficiou assim, ele tem a vida dele muito bem confortável, mas ele não foi uma pessoa que enriqueceu com base nisso, ele não tirou proveito disso. Você não vê. Então você vê, e outra, a maioria dos depoimentos que eu vi a respeito das ajudas dele foram feitos do próprio bolso. Exato. Então eu não tenho direito, Roberto, de questionar alguém que foi populista com o próprio dinheiro para que ele não seja populista na gestão do município. Interessante. Então, o que acontece? Então, merece meu respeito. Preciso concordar com o que ele fez para isso? Não concordo. Como gestor, eu faria diferente. Mas a população o escolheu, ele foi assim com o próprio patrimônio dele, então eu tenho que respeitar que ele seja assim. Ele não é um hipócrita, ele é uma pessoa que geriu o município da mesma forma que ele conduziu a vida dele. Então, tem meu respeito. E aí, a sua aproximação com a Rita? Aí o que aconteceu? Sempre tive ajudei a CITEL, ajudei a própria prefeitura, o que estava ao meu alcance eu sempre pude ajudar. E eu acabei achando um detalhe aqui na questão de comunicação entre os projetos aqui da avenida. Tá? Eu estou acompanhando a obra desde o começo.
vi algumas divergências de informação, mas não de encaminhamento do projeto, então por isso não gerou qualquer tipo de, vamos dizer, de post para criticar, alguma coisa assim. Até porque, Breck, muita gente chegou para mim e falou assim, pô, mas por que você parou de criticar? Não é que eu parei de criticar, é que a crítica ela tem que ser construtiva, ela tem que servir para corrigir, e se não corrigir, paciência, passou. Entende? Aqui eu simplesmente fazer um post, pô, porque a avenida está ruim, a avenida atrasou a obra, a avenida tem um problema, não vai resolver. São problemas que já estão cientes, eu já fiz posts a respeito disso. Entende? Tudo que está acontecendo hoje, os problemas que aconteceram e estão sendo corrigidos, foram problemas que já foram apontados lá atrás. Então, simplesmente fazer um post para falar assim, ok, eu avisei? Não é esse o foco. O objetivo não é denegrir a imagem de ninguém. Eu quero o seguinte, porque quando a senhora Rita me convidou lá para participar das reuniões, achou pertinente o material que eu levei para ela, tá? Tudo que foi desenvolvido trouxe resultado. Porque tanto ela quanto eu não estávamos preocupados, nem ela em se apropriar de algo que poderia ser politicamente benefício para ela, como eu também não. Adelar, deixa eu te perguntar. Você é curto e grosso e com isso provo que eu torço pela minha cidade. Eu torço pela prefeita da minha cidade. Mas, comentando com ela mesma na entrevista com ela, jamais o Oberek é submisso nas opiniões dele a qualquer formatação política partidária. E os postes? Deveriam já ter sido retirados ou está correta a forma com que eles estão fazendo? Por que eu estou falando isso? A retirada dos postes estão dando, olha só que interessante a redundância, posts e posts na internet. Assim, André, se você for ver cronologia, questões de custo e de retrabalho, tá? Os postes teriam que ser retirados antes de fazer o calçamento. Isso é básico. Tá? Teria que ser sido feito isso até para não mexer mais no calçamento. Porém, a gente tem que analisar os dois lados. Nós temos um lado onde assim, a gente sabe que o comércio está sendo afetado, tá? E as pessoas estão cobrando resultado. Hoje, a questão dos postes mais depende dos proprietários do que propriamente da prefeitura. Sério? Porque o que acontece? A gente tem ali a obra da prefeitura, a prefeitura faz tudo aonde é público. Tá? Os ramais de alimentação de cada imóvel, que entra para o padrão de cada um, aqui na avenida tem inúmeras características diferenciadas até pela idade dos imóveis. Exato. Tá? São imóveis muito antigos, não há manutenção correta, há muita coisa que está obsoleta, que precisa ser corrigido, e a própria ramificação subterrânea precisa de uma ramificação, de uma padronização. Não só padronização, ela tem que ter uma ligação específica. A ligação aérea, ela não é compatível, são ligações diferentes. Exato. Então, o que teria que ser feito? Todos os imóveis teriam que estar corrigidos, para exatamente o que acontece, a empresa passar o cabeamento, energizar esse cabeamento e fazer a ligação dos padrões. Só que isso demanda tempo. Se a prefeitura centralizando essa operação com uma empreiteira já leva o tempo que está levando, agora eu imagine você pegar aqui, se não me falha a memória, eu acho que são, não lembro aqui ao certo, mas eu acho que são 160 imóveis. Cerca de 160. Eu agora me fugiu o número aqui, eu tinha o número preciso, okay. Agora não lembro se é 230 ou 160. Mas o que acontece? A quantidade de imóveis que precisam de adequação aqui na avenida, tá? Imagine todos esses imóveis, tem que esperar cada um deles adequar para você fazer o calçamento. Sim. Então nós estamos falando de coisa que ia se arrastar anos. Aí você tem a questão de cada proprietário tem que fazer, quando que cada um vai fazer, equipes disponíveis para fazer tudo isso. Entende? Cada adequação que cada um precisa, liberações da Copel, a Copel uma hora define uma coisa, outra hora passa outra. O projeto subterrâneo não é um projeto definido, ele não tem uma norma específica, tá? Ela é uma norma que está em andamento, que está em criação. Então tem todos esses aspectos. Se você for levar isso em conta e esperar tudo isso para daí você fazer o calçamento, nós estamos falando aí de mais 2 anos do jeito que a gente está aqui em obras. Então, ouvindo o pedido
dos comerciantes, a prefeitura veio, autorizou que a empreiteira viesse e fizesse o calçamento, que com isso ela faz a calçada, ela faz a rua, elimina essa obra que está gerando todo esse transtorno para a população. E aí o que acontece? Vai exigir um retrabalho no futuro para fazer essa ligação? Vai, mas ele é mínimo. E ele não vai depender da prefeitura. A parte da prefeitura vai estar pronta, os ramais, as caixas de distribuição, aonde esse cabeamento vai passar e vai alimentar as caixas, eles já estão instalados. Então vai caber a cada comerciante ou a cada proprietário de imóvel aqui da Horácio Klabin adequar a sua entrada para poder receber essa nova alimentação. Só que daí zerou-se a alimentação, os postos serão tirados em breve e esses comerciantes têm que fazer isso em tempo hábil. Aí que tá. Hoje não é questão de tempo hábil, Oberek. Tudo que for feito agora, quanto antes as pessoas fizerem, mais rápido vai ser retirado o posse. Quanto mais elas demorarem, menos tempo, mais tempo vai levar. Sem falar nomes, tá? Temos proprietários de imóveis aqui que ainda não fizeram? Sim, a maioria. Oberek, vou pegar o que eu tenho como informação, que é o padrão que a Copel vai exigir. Se eu for considerar o padrão atual que a Copel está exigindo, hoje exigindo não, que eles me mandaram como era o projeto deles, tá? Nós temos aí 2 imóveis com 100% adequados. Abelardo, a culpa está sendo jogada no lado errado? Para a artilharia pesada que está sendo mandada, de repente, está sendo mandada para o lado errado? Quanto a isso? Porque tal e tal. Não, Oberek, eu não acho que está assim. Que é importante também que a população, o outro lado se mexa também, acaba aqui, né? É que assim, a gente entra naquilo que a gente conversou anteriormente. Não pode se levar para o lado pessoal e a gente precisa levar para um lado objetivo. Exato. Então, assim, estão cobrando das pessoas certas? Sim, porque quem está responsável pela obra é a gestão do município. Então, a gestão do município ela deve ser cobrada. Bom, a forma de ser cobrada está errada? No meu ponto de vista, sim. Mostrar erros, faz parte, tem que se questionar. Mas eu vi muita gente, inclusive do meio político e de gente que não é do meio político, passando informações públicas que geraram transtornos e que não correspondiam à verdade. Tá? Vi bastante disso. Então a gente tem que ser bem sucinto quando a gente levanta as coisas, para exatamente, primeiro, deu munição para, inclusive, a própria gestão rebater ou alguém rebater? Deu. Só que eles não vão ficar criando esse desgaste mais. Entende? Aí eles querem resultado. Então, o que eu achei legal do que a senhora Rita fez agora, que na minha opinião é uma grande mudança da gestão. Ela não ficou preocupada em rebater. Ela ficou preocupada em realmente trazer as opções para corrigir o problema. Tá? E eu me admirei bastante da postura dela. Você sabe, Oberek, eu fui oposição do governo, tá? Fui oposição da própria candidata Rita na eleição passada, tá? Mas o que acontece? O que está aqui em jogo não é questão política, é o bem-estar do município. Exato. Seria burrice, eu considero isso uma oposição burra, tá? Eu simplesmente minar a prefeitura ou algo que ela está fazendo, simplesmente para prejudicá-la, sendo que eu serei prejudicado e todo mundo aqui será prejudicado. Estamos no mesmo para um possível ganho político de A ou B. Isso é completamente errado. Belardo, tempo nosso ali se esvaiu, senão o pessoal não assiste, né? Fique à vontade para as considerações finais. Primeiro, estou numa alegria grande demais. É um grande presente para o site americano desses 12 anos, né? Esse meu tempo de jornalismo, entrevistar uma pessoa que eu tenho uma admiração. Gente, de vez em quando eu mando áudio aqui para o Belardo, vocês que não sabem, né? Mando, critico com algumas pontuações, mas mais critico. Não estou lembrado. Acho que mais fazendo pontuações e te parabenizando pela forma cidadã que você tem com a cidade em que te adotou, né? Então quero novamente agradecer, se me permite aqui agradecer a Gabriele também pelo carinho, teu menino que se encontra por aí, passo, de vez em quando ele dá um sorriso, ele é meio serinho, né? Eu consigo tirar lá umas risadas dele, na cabeça atrapalhada, né?
Agradecer você de coração. Gente, olha, quem quiser ir produtos de alinhamentos e tudo mais, né? Passa aqui no Agulhinha. O Avelar não vai ficar bravo. Avelar, não, estamos aqui para atender vocês. Fique à vontade. Queria agradecer primeiramente ao Berec aí por essa oportunidade. Muita gente não sabe da nossa vida, né? Porque a gente... Rede social é uma coisa, a nossa vida real é outra. Então, normalmente a nossa fisionomia é mais séria, é mais fechada, é mais carrancuda. É uma coisa natural meu. Eu quando eu estou, vamos dizer assim, à vontade, quando eu estou com alguém conhecido, eu sou uma pessoa muito mais simpática, mais despojada, e quando eu estou num ambiente onde eu estou mais, que eu não tenho tanta afinidade, eu acabo me tornando um pouquinho mais fechado. Mas eu queria agradecer ao Berec essa oportunidade de estar me apresentando, para que as pessoas saibam um pouquinho do que a gente faz, de como a gente pensa, e queria convidar vocês, com intuito político ou não, tá? Que participem mais da política local. Vocês não sabem o quanto isso afeta a nossa vida, desde o comerciante, desde o colaborador, desde a própria estrutura do município como benefício do cidadão. Então eu queria convidar todo mundo a participar. Não ponha isso, mas eu preciso me filiar, eu preciso ser de partido, eu preciso ser da prefeitura, eu preciso ser da oposição. Não! Participe. Exponha a tua opinião. Mostre o teu conhecimento. Cada um tem uma vida particular, tem um ecossistema em volta de si que nem todo mundo acompanha. Então vocês sabem aspectos que nem todo mundo acompanha. Então participe, exponha isso. Óbvio que procure sempre fazer isso de uma forma neutra, de uma forma onde não voltada para o pessoal. Eu estou com um problema aqui no meu buraco, aqui na frente da minha rua, que tem um buraco aqui que está me incomodando. Não. Procure pensar como um todo. A gestão ela é feita para gerar resultados para o coletivo. Exato. Então tudo que for individual ou vai agradar muito um ou vai agradar muito outro. Então tudo que você fizer no coletivo, você pode ter certeza que é benéfico para todo mundo. Então tudo que eu fizer aqui, se for crítica, se for positivo, se for apoiando, é para o coletivo. Não é para o benefício do Alisson, não é para o benefício do Berec, nem o benefício da oposição ou da gestão. É para exatamente a gente corrigir, minimizar erros e que a gente torne Telemaco aí muito mais próspera do que ela tem sido. Porque ela tem condição, ela tem dinheiro, ela tem estrutura, ela tem um povo fantástico. Eu fiz inúmeros amigos aqui. É uma das cidades que eu morei onde as pessoas são extremamente respeitadoras, extremamente religiosas. É uma coisa que me cativou bastante. Tá? Eu gosto dessa... Uma coisa que todo mundo fala de paranaense normalmente não cumprimenta, mais fechadão. Uhum. Aqui não, você vem aqui na avenida, vem trabalhar cedo, é todo mundo, pessoas que eu não conheço, bom dia. E, sabe, parece uma coisa simples, mas está faltando isso na sociedade de hoje. As pessoas são muito... Egoísta. Egoísta é pesado, mas as pessoas pensam individualista. Se é muito fechado dentro do seu círculo, e isso está fazendo a gente, vamos dizer assim, um coração duro demais. Então eu acho que a gente tem que amolecer um pouquinho mais o coração, ser mais propenso ao próximo, cuidar mais de quem está ao nosso redor aí, e eu acho que todo mundo se beneficia. E você não precisa de um obrigado para isso. Você pode fazer isso e só de você estar fazendo bem, você saber que você fazendo bem, está fazendo bem para si mesmo. Você não precisa de um obrigado. Você fazendo, já está de bom tamanho. Assista essa entrevista em 2 vezes, 3 vezes, sem juros, sem acréscimo, tá? Na hora do almoço você assiste um pedaço, daí na hora que você voltar do serviço à tarde, você senta ali na poltrona, assiste o restante. Porque olha, um diálogo desse com uma pessoa que eu tanto gosto, formidável. Bernardo, Breve, mais uma vez, muito obrigado. Vamos dar tchau lá, senão o pessoal do Cabrera. Gente, um abraço para vocês, tudo de bom, sucesso para Telemaco agora. Me deu um monte de dicas que vai ajudar o Berecano, eu adoro esse menino. E já vou deixar claro aqui, já aproveitar o espaço, Berec, deixando claro para todo mundo, tá? Eu continuarei fazendo as críticas, as análises políticas que eu faço, mas não serei mais candidato a nada. Não participo mais de política, não quero mais participar e vou deixar claro por quê. Eu sempre fiz isso para ajudar. O meu intuito sempre foi fazer o que era certo. E muitas vezes, por ter sido candidato, eu escuto assim, você está falando isso porque você tem interesse político, não sei o quê. Então estou deixando claro que interesse político não existe mais,
Tá? Então, as opiniões são extremamente isentas. E agora eu avalizo embaixo. Abraço, Beleza? tchau, tchau, gente. Gente, um abraço para vocês.